Bom dia, senhoras e senhores. Bom dia ao público aqui presente no plenário Landulfo Fernandes, da Câmara de Vereadores de Macarani, e também aos internautas que nos acompanham através das redes sociais oficiais da Câmara, no YouTube e Facebook. Hoje, quarta-feira, dia 30 de agosto de 2023, teremos mais uma sessão especial desta Casa Legislativa, que é realizada em parceria com a Polícia Civil, a Secretaria Municipal de Assistência Social e também a Prefeitura Municipal de Macarani, onde teremos como tema a campanha do Agosto Lilás, mês de conscientização no combate à violência contra a mulher. E teremos, neste dia, a palestra com a delegada titular da ANEAM, doutora Débora Soares. E, neste momento, para a abertura da sessão, passamos a palavra para o presidente interino, o vereador André Silva Ferraz, para conduzir os trabalhos desta manhã. Bom dia a todos os presentes, todos os colegas presentes, a plateia aqui presente no plenário. Uma satisfação muito grande presidir essa sessão hoje. Sessão especial que teve, como em consequência, um requerimento de autoria da vereadora, excelentíssima colega Pauline de Souza Porto, do PSD. Eu vou ler aqui o requerimento, depois a gente fazer a formação da mesa e a sequência da sessão. Requerimento número 005/2023. A mesa diretora, senhor presidente Marlon Souza. Solicito à mesa diretora a realização de sessão especial sobre o Agosto Lilás, campanha criada com o objetivo de divulgar a Lei Maria da Penha para o dia 15/8 como sugestão. Considerando a relevância do assunto, a importância do debate e da expansão da informação, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. Solicito a inclusão da pauta para a sessão do dia 3/8 para votação. Vereadora Pauline de Souza Porto, PSD. Esse requerimento foi votado, aprovado por unanimidade, e essa casa, junto com a parceria da Secretaria de Assistência Social, Polícia Civil e Executivo, estamos promovendo essa sessão especial. Eu queria convidar, para fazer parte da mesa, a delegada titular do Núcleo Especial de Atendimento à Mulher, NEAM, de Itapetinga, doutora Débora Soares. Secretária Municipal de Assistência Social e representante também do Executivo Municipal, senhora Maria dos Anjos. Delegado titular da nossa cidade de Macarani, doutor Roberval Nolasco. E o delegado coordenador regional da Polícia Civil, território, delegado doutor Ney Brito. Eu queria destacar a importância dessa sessão especial, porque esse ano se comemorou 15 anos da criação da Lei Maria da Penha, que é uma lei que é uma referência mundial no combate à violência contra as mulheres. E dizer que essa importância tem uma relevância muito grande, porque em apenas um ano, numa pesquisa feita pelo Datafolha, entre junho de 2020 e maio de 2021, foram 17 milhões de mulheres que sofreram agressão, violência. Então, é uma quantidade muito grande de mulheres. Então, a gente tem que estar potencializando mesmo essas ações, a Lei Maria da Penha, fazendo valer e cumprir. Eu queria justificar a ausência dos vereadores, o senhor presidente dessa casa, Marlon Souza, está em Conquista, acompanhando sua mãe, que está com problema de saúde, e o vereador também, Edmilson Lima, que é o vice-presidente dessa casa, que está também acompanhando seu pai. Então, essa incumbência, esse prazer ficou para
a minha pessoa presidir essa sessão hoje como primeiro secretário dessa casa. A ausência também do promotor de justiça, o senhor Dr. Milen Castro Medeiros de Moura. Eu vou ler aqui a justificativa. A Sua Excelência, o senhor Marlon Souza Santos, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Macarani. Assunto: resposta ao convite. Senhor presidente, acuso o recebimento do convite para a sessão especial sobre o Agosto Lilás, ao tempo em que, desejando sucesso no evento, informo a Vossa Excelência que não poderei comparecer em razão de audiências judiciais anteriormente agendadas para as quais fui intimado. Estendo o meu respeito aos demais vereadores e renovo votos de consideração. Atenciosamente, Milen Castro Medeiros de Moura, promotor de justiça em substituição. Eu queria passar a palavra, né, à doutora Débora. Se sinta à vontade para utilizar o tempo que for necessário para abordar o tema. Bom dia, muito obrigada. Vou cumprimentar todos aqui, na pessoa dos vereadores, e agradecer a oportunidade de estar em Macarani pela primeira vez para falar sobre esse assunto. Já tentei vir aqui algumas vezes, já fui convidada, é uma cidade muito receptiva, mas é a primeira vez que eu tenho a oportunidade realmente de estar em Macarani, e estou muito feliz por isso. Queria cumprimentar também os colegas, na pessoa do nosso chefe, do coordenador regional, doutor Ney Brito, uma pessoa que veio somar recentemente aqui à coordenadoria, que está fazendo um excelente trabalho, e apresentar a minha equipe. Para quem não conhece, é Edna, que é nossa assistente social. Vânia, escrivã do NEAM, de Tapetinga. Sara, que é a nossa assistente administrativa. Bruna, assessoria de comunicação da coordenadoria. E Gilton, nosso chefe de SI. Bem, senhores, é um assunto, como já foi dito, um assunto muito importante, muito relevante. Eu vou pedir licença para ficar ali na frente, porque eu gosto de caminhar. E vou pedir desculpa se eu começar a tossir, que eu já botei o remedinho aqui, porque minha garganta não está boa, não. Hoje é o derradeiro evento, não vou dizer o último, porque ano que vem eu quero fazer mais. Eu gosto muito desse trabalho. Mas é o derradeiro evento do Agosto Lilás, né? Hoje é dia 30, amanhã tem mais um, mas amanhã eu não vou poder comparecer, seria em Tapetinga. Mas depois de um mês inteiro, né, nesse projeto, fazendo palestras, campanha, conscientização, realmente a garganta já não está mais tão legal. Mas é um mês muito importante, é uma comemoração ao aniversário dessa lei, que é uma lei extremamente relevante, que foi criada exatamente para proteger mulheres. Eu vejo que aqui a gente tem uma plateia muito feminina, eu gosto, mas vou falar mais em nome das meninas, pedir desculpa para os rapazes. Vou falar mais em nome das meninas, porque eu acho que a palavra é mais realmente para o público feminino, né? Passa para mim, por favor. Eu só me apresentando de novo, meu nome é Débora, eu trabalho no NEAM, em Tapetinga. Estou em Tapetinga desde 2016, a gente inaugurou, eu e esse Ser de Luz, em 2017 a gente começou a fazer esse trabalho de forma bem rudimentar, a gente criou o núcleo, estruturou o núcleo, e hoje, graças a esse trabalho, o projeto foi estendido para outras cidades do estado da Bahia. Hoje, acho que, salvo engano, são 8 núcleos na Bahia, agora regulamentado, institucionalizado, né? Que é o Núcleo de Assistência às Mulheres Vítimas de Violência, em cidades que não tem DEAN, a gente estrutura um núcleo, né? Em Tapetinga está funcionando de forma regulamentada desde o ano passado, já com portaria da delegada-geral, tudo direitinho. E aí vai ser inaugurado, senhores e senhoras estão convidados, vai ser inaugurado o prédio novo, né, que é em frente ao complexo hoje de Tapetinga, um prédio muito bonito, que a gente vai conseguir fazer um trabalho bacana. Muita gente me pergunta se vai ser regionalizado ou não. Infelizmente, não dá para regionalizar, tá, o atendimento, mas aqui em Macarani tem doutor Nolasco, uma pessoa que vocês podem contar. Infelizmente, ele teve que... Acho que já saiu. Ele vai ter que ir para a delegacia, porque tem a demanda, né, do dia a dia. Ele não vai poder ficar até o final. Mas, em Tapetinga, também, a gente está à disposição. Então, se uma pessoa prefere, tem mais facilidade de conversar com mulheres, a gente acolhe. Mas o procedimento tem que vir para a cidade de origem, né, a cidade do local do fato, para poder ter apuração. Essa lei ela foi criada por conta de uma situação específica, não uma, né? Uma situação que levou à criação da lei, que foi a situação de violência vivida por Maria da Penha. Uma mulher que sofreu violências e agressões durante muitos anos e que, em determinado momento, ela procurou órgãos, inclusive internacionais, para falar a respeito da violência que ela sofreu, porque achou que a punição não foi exemplar e não queria que isso acontecesse contra as mulheres. Maria da Penha ela foi vítima de tentativa de homicídio, de feminicídio agora, né? Por 2 vezes.
uma vez foi eletrocutada dentro da banheira, ficou paraplégica com um tiro. Então, a mulher que comprou essa briga, que encampou essa briga e que conseguiu, depois de muito tempo, que essa lei fosse promulgada. Que é uma lei muito bacana e eu sempre falo isso. Eu trouxe esse slide para o primeiro, porque antigamente eu falava dessa questão de Zé do Penho, né? Por que a lei protege apenas mulheres e não os homens? E aí eu percebi que todas as vezes que eu ia em rádios ou dar entrevistas, ou que eu abria para as perguntas, a primeira pergunta era essa. Aí eu falei, vou adiantar logo o assunto, para todo mundo entender por que a gente fala em Lei Maria da Penha e não fala em uma lei também para a proteção de homens em situação de violência doméstica e familiar. Então, por que não o Zé do Penha? Doutora, então, se eu sofrer violência doméstica em casa e eu sou homem, minha esposa me agredir, eu não tenho direito algum? Isso não existe. Tá? A Lei Maria da Penha ela é uma lei que traz procedimentos. Ela não é uma lei, não vou ficar falando muito aqui de letra de lei, porque eu sei que é chatinho, também a proposta não é essa, mas, de uma forma meio genérica, a Lei Maria da Penha é uma lei procedimental. Então, não existe o crime da Maria da Penha. Os crimes estão no Código Penal. E os crimes do Código Penal podem ser praticados por homens e mulheres contra homens e mulheres. Não existe essa diferença. A diferença é o procedimento que vai ser seguido, o rito que vai ser seguido quando for praticado contra um homem ou contra uma mulher. E se for numa situação de violência doméstica. Então, vamos lá. Uma mulher sofre um crime de injúria, calúnia, difamação, ameaça, vai na delegacia, qual o procedimento? Flagrante. Se for em situação de violência doméstica, estiver nos termos da Lei Maria da Penha. E se for um rapaz, vai ser ouvido, faz o procedimento, faz um termo circunstanciado e manda para o juizado. Então, o procedimento ele vai ser um pouquinho diferente, mais gravoso, se a vítima for mulher. Mas por que isso? Porque é só a mulher que vai ser protegida. Por questões óbvias e estatísticas. A mulher é muito mais vítima de violência desse contexto do que o homem. Tem alguns tipos de violência, psicológica principalmente, que a mulher sofre que o homem nunca vai sofrer. Então, eu trago ali alguns pontos. Há violência contra mulheres e homens, beleza. Mas a gente vive numa sociedade de estrutura machista. A gente se fundou em bases extremamente machistas. Então, alguns comportamentos vão ser mais comuns partindo de homens contra mulheres. Ponto. A questão da proteção de gênero, é necessário fazer a proteção de gênero, por questões biológicas, por questão de vulnerabilidade física. A gente tem que saber. Eu trouxe, inclusive, o princípio da igualdade ali, que as pessoas são diferentes. Então, não dá para tratar todo mundo igual, porque tem pessoas que são diferentes. Então, tratar todo mundo igual não é princípio da igualdade. Então, tem a questão da vulnerabilidade, e aí eu trouxe o conceito que a gente trabalha no curso de Direito, né, do princípio da igualdade, que é tratar desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, se a mulher tem uma vulnerabilidade maior, a lei tem que pegar essa parcela e trabalhar de forma diferente. E isso não fere o princípio da igualdade. Isso atende ao princípio da igualdade. Eu fiquei sabendo que aqui tem pessoas que representam vários setores da sociedade civil e que são pessoas que vão transmitir essa mensagem. Eu acho isso extremamente importante e relevante, porque alguns mitos com relação à Lei Maria da Penha, que eu vou trabalhar aqui, a gente precisa trabalhar dentro da sociedade e tirar alguns preconceitos com relação à questão da violência contra a mulher, porque, muitas vezes, a vítima de violência ela vai sofrer uma revitimização por parte da rede. Então, eu tenho aqui pessoas do social, vou ter pessoas da educação, da saúde, pessoas que vão trabalhar com essas vítimas de violência de forma cotidiana. E a gente tem que ter muito cuidado no atendimento a essas vítimas para que ela não seja revitimizada. Passa para mim, querido, por favor. Como é seu nome? Rodrigo? É você que está passando, Edna? Edna. Tá bom, obrigada. Então, vamos lá. Por que falar da violência contra a mulher se o homem também pode passar por situação de agressão? Simples. Apesar de alguns homens também serem agredidos, dificilmente eles vão enfrentar o mesmo ciclo que a mulher. De que ciclo eu estou falando? Existe um ciclo de violência dentro da violência doméstica e familiar que ele é muito característico. Ontem, em Nova Canaã, o pessoal passou um videozinho que é bem forte, mas que traz muito essa realidade. Hoje foi um dia bacana, hoje foi um dia especial, ele me trouxe flores. Repito, ele me trouxe flores. Hoje foi um dia muito especial, ele me levou para jantar. Nossa, hoje foi um dia ótimo, a gente saiu para viajar. Hoje foi um dia especial, ele me tratou muito bem. Aí, no final, ela fala, hoje foi um dia especial, eu recebi flores, é no meu velório. Existe um ciclo de violência contra a mulher que é o seguinte,
a vítima... As agressões elas começam geralmente de forma psicológica, né? Então, existe essa violência psicológica, que o homem nunca vai sofrer. Por quê? A violência psicológica, geralmente, é no seguinte sentido. Você já teve outro relacionamento. Você não é mais virgem. Então, eu estou ficando com você aqui sabendo disso. Sabendo que você é uma pessoa que já está gasta, que já está usada, que ninguém mais vai querer. Você já foi casada. Você tem filhos. Você acha que mais alguém vai querer ficar com você? Você tem certeza de que você não quer ficar comigo o resto da vida, porque você não vai arrumar mais ninguém. Esse tipo de violência o homem sofre? Não. O homem vai ter... O homem que tem vários relacionamentos e que tem vários filhos, às vezes 5 filhos, com 5 esposas diferentes, esse é o garanhão. Caramba, fulano, você tem que ver, teve 5 mulheres, com cada mulher tem um filho. Pensa num partido maravilhoso. E tem mais, viu? Todo final de semana ele pega um filho e leva para passear. Pensa num pai incrível. A mulher, para ser considerada minimamente mediana, ela vai ter que fazer 50 vezes mais do que esse rapaz. Então, essa violência é uma violência aplicada contra mulheres. E aí que eu falo da questão do machismo. Isso é estrutural. Não é culpa das senhoras, não é culpa dos senhores. É fruto de uma cultura. A gente não consegue desvincular o que acontece hoje do que a gente viveu nos últimos 50, 100, 1000 anos. Não dá para desvincular. Tudo é fruto de uma construção histórica. Eu falo que sempre que eu falo em feminismo hoje, nas minhas palestras, eu vejo o povo torcendo o nariz. Feminismo foi o que possibilitou que eu estivesse aqui agora. Porque quando eu entrei na faculdade, eu não sabia nem que era possível ser delegada de polícia. Eu fiz um concurso, no finalzinho da faculdade, depois que teve uma novela, que uma delegada era mulher, e que aí todo mundo começou a... Dona Elô, todo mundo começou a achar bonito, que tinha uma mulher que era delegada, aquele negócio. Falei, porra, bacana, vou fazer esse concurso, deve ser legal. Mas, no começo da faculdade, só se falava no Ministério Público Judiciário, Defensoria Pública, para mulheres. Então, não era um espaço feminino. Eu não sei se os senhores sabem, mas a AMAN, curso de formação de oficiais do Exército, começou a aceitar mulheres, acho que 10 anos para cá. Então, eu tenho amigas que estudaram na escola militar, em Salvador, fizeram toda a formação no colégio militar, mas não podiam, terminada a escola militar, ascender para oficial do Exército. Porque, para mulheres, aquele espaço não era admitido. Então, você imagina um negócio que é de 10 anos para cá, um concurso que começou a ser vislumbrado por mulheres? Não façam conta, não. Também de uns 10 anos para cá. Então, vocês imaginam o tanto que a gente está conseguindo ascender socialmente e vislumbrar as posições que a gente não conseguia há muito pouco tempo atrás. Isso é fruto de feminismo. O feminismo não é uma luta para a gente ser melhor do que homem nenhum. É para a gente conseguir chegar nessa situação e ver mulheres em locais de poder em critérios de igualdade. E ainda está muito longe de a gente conquistar isso. Então, aí eu falo para as meninas, a gente tem que ter muito cuidado com esse discurso, porque, às vezes, a gente invalida aquilo que nos possibilitou estar aqui. E falar mal do feminismo. A gente pode falar mal do feminismo hoje, porque a gente tem acesso à informação, a gente pode estudar, pode usar calça, pode ir para a faculdade. Então, até para invalidar o feminismo, a gente precisou do feminismo, né? Então, assim, esse ciclo de violência que os homens enfrentam, que as mulheres enfrentam, os homens nunca vão enfrentar. Então, ele começa assim, geralmente, essa violência psicológica, aí chega numa violência física, um empurrão, um puxão de cabelo, e aí vem as flores, que a gente chama da fase da lua de mel. E esse ciclo se repete. E ele se repete, ele se repete, ele se repete 1 milhão de vezes. E aí sempre tem a segunda perguntinha. Doutora, mas quando a vítima vai na delegacia, faz a ocorrência e depois ela se retrata, que a gente chama de retirar a queixa, você não fica com raiva dela, não? Não é atribuição minha ficar chateada com vítima, porque eu conheço o ciclo. E é por isso que eu estou aqui para passar informação para os senhores e senhoras. Não é função do Estado, não é função da rede julgar a mulher vítima de violência que procura a delegacia várias vezes. É o contrário. Se a gente perder acesso a essa vítima e essa vítima sofrer no futuro um feminicídio, a culpa foi nossa. Eu falo que, em outros casos, em outros tipos de crime contra a vida, a gente não consegue evitar. Às vezes chega esse tipo de provocação, né, chefe? Não, você tem que baixar o homicídio. Como é que eu vou baixar um homicídio, um índice de homicídio, de briga de bar? Que a pessoa estava chateada, revoltada, pegou um trem, deu nele, matou. Esse tipo de crime a gente não consegue evitar. Mas o feminicídio, quando acontece, alguém errou. Dentro desse ciclo, dentro da rede, alguém errou.
Ou a gente não passou a informação, a vítima não tinha conhecimento da gravidade do caso, ou ela procurou a rede, procurou a delegacia, procurou o Estado e foi revitimizada. Em algum momento, alguém olhou para ela e falou assim, você acha que eu não tenho o que fazer, não? Para a senhora ficar vindo aqui 50 vezes e depois dizer que não quer mais? Em algum momento, alguém perdeu acesso a essa vítima, e quando essa violência se agravou, porque da segunda vez não é mais um empurrão, da terceira vez não é mais uma facada. Essa violência, a tendência é ela se agravar, e se em algum momento eu perder o acesso a essa vítima, eu perder o contato, eu perder o cuidado com essa vítima, ela vai sofrer o feminicídio ao final, infelizmente, e por conta de erro de alguém da rede. Em Itapetinga, a gente não tem caso clássico de feminicídio, há muitos anos. A gente teve um feminicídio no último ano, mas não foi de um caso clássico, de repetição. Foi um caso de feminicídio que a gente colocou como feminicídio porque foi um caso que o autor tentou ter contato sexual com a vítima, não conseguindo, né, ele matou a vítima. Só que não era uma pessoa que tinha relacionamento com essa vítima, relacionamento amoroso com essa vítima. Então, realmente, era um caso que eu não conseguia trabalhar na rede para evitar. Mas casos clássicos de feminicídio são evitáveis. Se acontecer, alguém errou. Então, a gente tem que ter essa consciência para não trabalhar a vítima dessa forma. Olhe, não volte aqui mais não, que eu tenho mais o que fazer. A senhora vai precisar de mim de novo, infelizmente. Eu torço a Deus para que ele melhore. Dessa vez ele vai melhorar. Quando está na lua de mel, né? Dessa vez ele vai melhorar, eu tenho certeza. Mas se ele não melhorar, meu amor, eu estou aqui. Você volta, conversa comigo. Me procure várias vezes. Porque, em algum momento, essa violência vai chegar num nível, um nível tão alarmante que a vítima vai me procurar e vai se manter ali. Porque ela vai saber do risco que ela está correndo. Porque eu já alertei, eu já falei para ela que ela tem que se tirar da situação de risco, eu já falei para ela que estar naquele local, para ela, é extremamente perigoso. Eu não perdi o acesso a essa vítima. Pode passar, amiga, por favor. Aí eu trouxe ali os tipos de violência, só para a gente entender. Então, tem o clássico, né, que é aquele que a gente vê na televisão o tempo todo, que é a violência física. Um olhinho roxo, um arranhão, um corte. Esse é o caso clássico, mas não é só esse tipo de violência que a gente trabalha na Lei Maria da Penha. A gente trabalha com 5 tipos, já se fala em mais 3 tipos, mas dentro da legislação a gente tem os 5. Que é a violência física, empurrão, tapa, olhinho roxo, etc. A violência moral, então você é puta, você é vagabunda, você não vale nada, você é cachorra, você não vai conseguir mais ninguém. A violência psicológica, que inclui a ameaça e os xingamentos, então a violência psicológica ela é mais ampla do que a violência moral. Tem a violência patrimonial, que muitas vezes a gente não consegue tipificar como crime. Quer dizer, é crime, mas tem escusa absolutória. O que seria isso? Esse palavrão. Dentro de um casamento, o direito entende que os bens são comuns. Então, uma televisão que foi adquirida dentro da constância de uma relação conjugal, o direito entende que a televisão é do casal. Então, se o rapazinho pega aquela televisão e joga no chão, violência patrimonial. Eu tenho uma violência, mas eu não consigo tipificar... Eu não consigo condenar esse autor ao final do procedimento pelo crime de dano, porque o direito entende que aquele bem é um bem comum do casal. Então, ele não pode causar um dano a um bem que é dele, né, e ser responsabilizado por isso. Mas, ainda assim, se essa vítima me procurar e disser que sofreu esse dano patrimonial, por exemplo, é muito comum, pegou meu celular, jogou no chão, quebrou, estava com raiva, com ciúme, pegou o celular, quebrou o celular todinho, era um iPhone não sei o quê, custou tanto, estou pagando as parcelas, é extremamente comum. Nesse caso, há violência, mas muitas vezes não há condição de punição do autor ao final. Mas a gente consegue uma medida protetiva. E isso foi uma coisa que eu discuti por muito tempo, inclusive com o judiciário, mas que agora virou lei. Eu acho que foi esse ano. Ou foi no início desse ano, no final do ano passado. Agora está na legislação. Se a vítima sofrer violência, mesmo que eu não consiga depois instaurar um inquérito policial, a gente pode pedir a medida protetiva. Eu vou falar mais especificamente da medida protetiva depois, que é um instrumento bem bacana. E a violência sexual, que eu sempre trago o exemplo de relação sexual forçada dentro da relação conjugal. Sou casada, tenho 5 filhos. Ah, doutora, mas aí eu tenho obrigação, né? Não. A única coisa que difere uma relação sexual saudável e bacana de um crime de estupro é o consentimento da vítima, em qualquer situação. Ah, doutora, mas ela é garota de programa. Não. Ah, doutora, mas a sainha dela estava muito curta. Não. Doutora, mas ela ia até o chão. Você precisa ver como é que ela fazia. Ela estava provocando aquele rapaz. Não. Se a vítima, se a pessoa,
naquele momento, disse que não queria ter a relação, e a relação foi forçada, é casada, tem 5 filhos, não importa. A única coisa que difere é o consentimento da vítima. É ela dizer que quer ou não quer manter a relação sexual naquele momento. E isso aí, outra cidade que eu fui, foi em Maikinique. Uma senhora me procurou no final e falou assim, doutora, deixa eu te contar uma coisa, você falou aquele negócio do estupro. E aí, eu estou casada tem 40 anos. E eu sou apaixonada, meu marido é uma pessoa maravilhosa, mas às vezes eu estou sem vontade. Só tem adulto, né? Eu estou criancinha, vou ter cuidado. Às vezes eu estou sem vontade, doutora. E aí eu vou, mas porque eu quero agradar ele. E aí também é estupro? Eu falei, não, minha princesa, não é estupro. Se você quer fazer, não tá com, mas está fazendo para agradar seu esposo, eu não estou aqui para acabar com as relações de ninguém, não, em nome de Jesus. Você está fazendo para agradar seu esposo, porque você gosta dele, quer que ele fique feliz, não tem problema nenhum. O que não pode é a senhora dizer que não quer e ele te forçar, te obrigar a manter uma relação. Aí, nesse caso, sim, entra como estupro. Tá? E a gente pode apurar, não tem escusa absolutória nenhuma por ser casado e por ter filho, etc. Tá? E aí, como eu falei, tem a última instância do ciclo da violência, que é o feminicídio. Os dados são extremamente alarmantes com relação ao feminicídio no Brasil. Como eu falei, graças a Deus, em Tapetinga, que é o lugar que eu trabalho hoje, a gente não tem casos aí nos últimos 5 anos, só esse caso que não é um caso clássico. Então, eu entendo que a gente está fazendo um bom trabalho. E a gente tem que ampliar isso para os outros lugares. Então, qual é a principal mensagem? Ter cuidado com a revitimização, para que a vítima não se afaste da rede, não ache que porque procurou, se retratou, vai ser maltratada por alguma instância. E aí eu falo pessoal da guarda, falo pessoal da polícia militar, eu falo social, porque essa vítima procura social, psicólogo, assistente social. Todo mundo vai participar desse contexto. E se alguma coisa sair errado, está todo mundo responsabilizado. A gente precisa se empoderar das informações para também ser possível a responsabilização de quem de direito quando uma situação dessa foge do controle. Então, essa vítima, muitas vezes, vai falar assim, doutora, eu não quero que ele seja condenado, mas eu estou com medo. A gente consegue outras formas, o social consegue outras formas de proteção dessa vítima. Por quê? Mas não se fala aí nos jornais que em caso de violência contra a mulher, mesmo que a vítima não queira, se tiver a denúncia, vocês têm a obrigação de investigar? Sim, isso é verdade. Em caso de violência física, que deixa marca, eu não preciso que a vítima me peça para investigar. Eu preciso que a vítima me peça quando é xingamento, quando é ameaça. Nesses casos, eu preciso que a vítima queira a investigação. A gente fala de representação. A vítima tem que representar pela apuração do fato. No caso da lesão corporal, não. Crime sexual, também não. A gente chama ação de ação penal pública incondicionada, ou seja, não tem condicionamento nenhum com relação à vontade da vítima. Mas entendam tanto que isso é frágil, está na legislação, mas entendam tanto que isso é frágil. Se a vítima chegar para mim e falar assim, já aconteceu 1 milhão de vezes, doutora, mas não foi bem assim que aconteceu. Eu sei que minha vizinha ligou, eu realmente estava gritando, mas foi porque eu caí. Bati a cabeça na escada. O olho foi porque tinha uma maçaneta. Eu bati na maçaneta, o olho ficou roxo. Ele nunca me fez nada, doutora. Esse homem nunca me tocou a mão. Tinha ele e a esposa dentro de casa. Filho, às vezes, bebê. A gente não pode ouvir criança. Né? Em delegacia, ainda mais em situação como essa. Porque também vitimiza a criança. Então, não tenho testemunha absolutamente nenhuma do fato, porque esse tipo de coisa acontece entre 4 paredes. Como é que eu vou conseguir outros critérios que eu preciso para uma punição? Indício de autoria, se a vítima não me diz o que está acontecendo. Então, por mais que eu saiba, e por mais que a ação seja incondicionada, em muitas situações, em quase todas elas, eu preciso da vítima. Eu preciso que a vítima me diga, me relate o que foi que aconteceu, pela questão probatória, para que eu tenha fundamentos para, no final, indiciar esse autor. Então, entenda o tanto que a gente tem que ter cuidado com essa vítima, de acolher, de aconselhar, de orientar, para que ela entenda a situação de risco que ela está envolvida. Então, mais uma vez, o feminicídio foi um erro de alguém. Um feminicídio de caso clássico foi um erro de alguém. E a gente tem que reavaliar todo o processo de cuidado, de atenção, de assistência a essa vítima, para saber onde foi que o erro aconteceu. Para que essa vítima passasse pela situação de violência várias vezes e, ao final, ainda sofresse o feminicídio. Pode passar.
Aí eu trago de novo a questão do estupro. A culpa nunca é da vítima. Então, nunca vai se questionar a roupa que estava vestindo, o jeito que estava se comportando, os relacionamentos anteriores, o comportamento social. Nunca. Existe uma matéria no curso de Direito que chama criminologia. A criminologia estuda o comportamento de todos os agentes dentro de um crime. Então, a gente vai estudar o comportamento da vítima, do autor, o comportamento social, o que foi que possibilitou que aquele crime acontecesse. Então, no crime de patrimonial, crime de roubo, por exemplo. Em Copacabana, agora, teve show do Alok, foram 500 pessoas presas. Cerca de 500 pessoas foram presas. Um show aberto de Alok em Copacabana. E a pessoa está com o celular, está com o iPhone na mão, o comportamento dessa vítima favoreceu que o crime acontecesse. E aí, essa matéria estuda esse comportamento. A gente chama de vitimologia. Quanto que a vítima contribuiu para a ocorrência ao final. Não é crime falar sobre isso. Não está errado falar sobre o comportamento de vítima nesse contexto. Aqui, a vitimologia não existe. Prego batido e ponta virada. É lógico que no direito todo mundo discute tudo. Mas isso aqui é prego batido e ponta virada. Não existe vitimologia em caso de estupro. Não se analisa comportamento de vítima em caso de estupro. Mais uma vez, a única coisa que se discute é se houve ou não consentimento dessa vítima. Ponto. Eu trouxe aqui alguns comportamentos que podem se tornar agressivos. Eu trabalho, geralmente, esse slide quando eu estou com um público mais jovem, e eu gosto de trabalhar em escolas, pessoal de escola técnica, enfim, adolescentes, né? Eu costumo trabalhar com essa matéria. Por quê? Existem comportamentos que não são criminosos, mas que alertam. Ó, esse relacionamento ele pode se tornar abusivo no futuro. Acenda um alerta, tenha cuidado, não seja tão permissiva. E aí eu trago ali o comportamento muito controlador, não vá na casa da sua família, não quero que você ande com fulano, não quero que você ande com ciclano, você está usando uma saia muito curta, seu batom está muito vermelho, etc. O rápido envolvimento amoroso, não é que eu não seja romântica, não acredite em amor à primeira vista, existe, acontece, acho lindo, maravilhoso, mas é um sinal de alerta em alguns comportamentos, quando você consegue conciliar tudo isso. Então, é extremamente rápido o envolvimento amoroso e tem controle demais, e tem muita ingerência na vida dessa mulher, então tem que ligar o sinal de alerta. Expectativas irrealistas com relação à parceira. Então, essa parceira tem que ser perfeita. Se ela não for perfeita, se tiver qualquer desses critérios que eu já falei aqui, que leva à violência psicológica, ela já não presta. Eu já estou com você porque eu estou lhe fazendo um favor. Porque imagina, né? Você já foi até casado. Estou fazendo o que aqui com você? Então, esse tipo de comportamento, geralmente, tende a ser agressivo no futuro. Mas não é crime ainda. Tá? A gente pode colocar ali como uma violência psicológica. Eu vou falar dele aqui, é um crime bem amplo, que surgiu em 2021. Um crime extremamente novo, que ainda está sendo muito questionado por ser amplo demais, né, que é o crime da violência psicológica. Mas, nesse momento aqui, eu entendo que é só um sinal de alerta mesmo. Violência no namoro eu vou passar, também que eu trabalho mais com o público de escolas. Pode passar, amiga. Passar? Não está passando? Pronto. E aqui, para mim, a parte que é mais importante, quando eu trabalho com pessoas que são núcleos de passar informação, que são pessoas que vão conseguir depois distribuir e repassar essa informação. Os principais mitos e preconceitos com relação à violência doméstica. Mito 1, violência conjugal afeta uma pequena porcentagem da população. Não. Afeta a gente para caramba. Afeta, infelizmente, uma grande porcentagem das relações entre homens e mulheres, relações heterossexuais. E, falando sobre isso, é possível também que a vítima de violência doméstica familiar, nos termos da Lei Maria da Penha, seja uma mulher trans. Tá? Então, quando eu falo de mulher heterossexual, mulheres heterossexuais, eu falei mulher cis na última palestra. Depois vieram duas pessoas, o que é isso? Eu fiz, amor, provavelmente é todo mundo aqui, tá? É todo mundo mulher cis. É mulher heterossexual, né? Que se relaciona com homens. E também a mulher trans. Né? Então, isso aí também já está bem tranquilo na jurisprudência. Muitos dos casos a gente não tem acesso. Então, a gente chama de cifras invisíveis. Quando a vítima de violência sofre violência dentro do contexto familiar, essa violência ninguém fica sabendo, ou fica sabendo e esconde, né, da sociedade, esconde da polícia, ninguém faz uma denúncia anônima, isso não sai dali do seio familiar, a gente chama de cifra invisível. Então, não é que essa violência não seja comum, é que a gente não acessa toda ela. Essa informação completa não chega para a polícia e não chega para os órgãos do Estado. Mulheres vítimas de violência doméstica são masoquistas, gostam de apanhar e provocar o parceiro. Ninguém gosta de apanhar. A clássica frase, ele não sabe por que está batendo, mas ela sabe por que está apanhando, que a gente já ouviu demais. A culpa da mulher, que a mulher gosta de apanhar.
Então, quando eu falo de vocês, desse processo de revitimização, pô, mas você gosta, né? Também já é a terceira vez que você vem na delegacia, ele já te bateu da outra vez. Você chegou aqui toda moída e você voltou para ele? Esse questionamento não se faz, gente. O ciclo da violência contra a mulher, ele é assim que ele funciona. Essa vítima, sim, vai provavelmente passar por aquela situação diversas vezes. E o que é que mantém ela nessa relação? Não é gostar de apanhar, definitivamente. Pode ser questão financeira, pode ser questão de filho, pode ser essa visão da sociedade que a mulher que se divorciou, em cidade pequena isso é muito comum, ela não pode mais participar dos meios sociais, porque uma mulher divorciada ela é praticamente excomungada de igreja, inclusive né? Igreja católica acho que não aceita ainda. Em alguns casos, não aceita ainda o divórcio, de forma geral. Então, a mulher, às vezes, tem esse conceito anterior de que ela não pode sair daquela relação, porque o que Deus uniu, o homem não separa, eu vou ficar ali para sempre. Então, pode ser uma questão também religiosa, familiar e sentimental. Porque, quando chega na fase da lua de mel, a mulher acredita que aquele rapaz vai mudar. E ela gosta dele. Tem sentimento envolvido. Então, muitas vezes, o que mantém a mulher nessa relação perigosa é o sentimento. Independente de qual for o motivo, a gente nunca vai julgar essa mulher e nem dizer que ela gosta de apanhar. Pode passar, amiga. E o homem que bate muito é louco. O que estuprou uma criança é louco. O que estuprou aquela menina lá em Belo Horizonte, levou para um terreno baldio e depois devolveu, era doido. Não. São pessoas comuns. Não são pessoas psiquiátricas. Não são pessoas que, ao final, vão ser condenadas e vão passar por uma medida de segurança. Né? Porque as pessoas que têm problema psiquiátrico também são condenadas. Tá? Esse negócio de doido não vai nem preso, é conversa. Vai sim. E, inclusive, não tem prazo. Uma pessoa que é psiquiátrica realmente e que comete um crime, se for preso, pode, inclusive, ficar o resto da vida no hospital psiquiátrico. Coisa que, para o comum, não é possível. Né? A pena máxima são 20 anos, pela nossa legislação atual. Mas eu nunca tive. Eu tenho 7 anos na polícia. Eu tive caso de estupro de vulnerável ontem. Tive um caso de estupro já hoje. Tive um caso de estupro de vulnerável semana passada. A gente fez uma prisão semana passada, semana retrasada, de estupro de vulnerável. É extremamente comum. Nenhum dos autores era louco. Nunca tive um caso de autor que fosse psiquiátrico. Era, na verdade, um pensamento de que, um sentimento, uma ideia social de que o corpo da mulher é acessível. De que o corpo, inclusive, da criança, menininha, é acessível. Que pode tocar, que pode violar, que não tem problema nenhum. Isso é fruto também dessa cultura machista, patriarcal, que vê o corpo da mulher como sendo disponível. Então, tem que ter esse cuidado de não... Quando você coloca essa visão de que foi um doido, você acaba isolando aquele caso. Fala, não, aquele caso é um caso muito específico, foi um cara que era doido. Mas não é. É comum demais. A gente tem casos extremamente prejudiciais para as crianças, extremamente graves, o tempo inteiro. Toda semana, praticamente. Em Itapetinga. E os casos que a gente não conhece, que também é a família abafa. Eu tive um caso, recentemente, que já tinha 20 anos que o rapaz praticava crimes sexuais contra várias crianças da mesma família. E a gente só ficou sabendo e só conseguiu tomar uma atitude e responsabilizar agora. Porque uma pessoa que já tinha sido vítima do cara há não sei quantos anos atrás e agora é maior de idade, soube que ele praticou o crime contra outra criança da família, pegou e levou para a gente. Falou, não, eu fui vítima, não vou deixar que essa pessoa também seja. De novo. Trouxe para a gente o caso e a gente conseguiu responsabilizar. Então, vocês imaginam o tanto que isso é comum. E, estatisticamente, meninas pretas são as mais violadas sexualmente. Isso é o mais comum que a gente, no dia a dia e também de forma estatística, dos casos que a gente tem conhecimento, fora os que a gente não consegue acessar. Pode passar. A violência conjugal só acontece com pessoas de baixa renda e pouca instrução, também não. Pessoas de classe média alta, pessoas estudadas. Não é que a educação não seja boa, a educação é muito bacana, fazer isso aqui é muito bacana, a conscientização é muito bacana, mas uma pessoa que é agressiva, que é violenta, não vai deixar de ser porque fez pós-doutorado. Porque foi para não sei quantas faculdades, porque foi para Harvard. Não vai acontecer. Geralmente, essa pessoa vai, apesar do estudo, apesar do conhecimento, vai ser uma pessoa agressiva. Então, muitas vezes, as cifras invisíveis nas classes A e B são mais comuns porque
tem outras coisas envolvidas, né? É o patrimônio, é o nome da família. Meu Deus, o que vão achar da minha família? Como é que as pessoas vão ver isso na sociedade? A pessoa é fulano de tal, que tem tal posição social. Então, muitas vezes, a gente não acessa tanto esses dados. Enquanto as outras classes sociais têm mais acesso à rede, principalmente. CRAS, CREAS, esse envolvimento social das outras classes motiva que as mulheres procurem a gente e também que outras partes, outros equipamentos da rede tenham acesso à informação e tragam para a gente. Então, a gente acaba acessando mais. Mas, em todas as classes sociais, esse tipo de violência é comum, porque é estrutural. O álcool é a maior causa de violência, não é causa. O álcool é estopim da violência, então, a gente tem dados maiores em finais de semana, sextas-feiras à noite, geralmente quando o pessoal bebe. Então, é uma motivação para o autor, é uma forma dele ter mais vontade, ter mais coragem, não sei, de praticar o crime, mas uma relação extremamente saudável, 12/8 ali o tempo inteiro, não vai se tornar uma relação agressiva porque o rapaz bebeu. O doutor, ele era perfeito. Falou, a vida inteira nunca me fez nada. Um dia bebeu e tentou me matar. Não, já era uma relação agressiva e, no momento do álcool, acabou agravando a violência. É o mais comum. Mas não que o álcool seja a motivação para o crime acontecer. Isso eu acho que a mídia já massificou bastante, né? Que em brigas de marido e mulher ninguém mete a colher. A gente sabe da necessidade de fazer, que o último slide é o númerozinho que a gente liga, da necessidade de fazer a notificação, por mais que eu tenha dificuldade de acessar a vítima, de falar com ela, se ela não quiser me dizer o que aconteceu, é muito importante que a informação chegue para a gente poder acompanhar aquela situação e tentar conscientizar a vítima. Então, é muito importante que as informações cheguem aos aparelhos do Estado. E aí, nesse momento, eu chamo principalmente o social. Porque eu acho que o social é quem mais consegue trabalhar com a vítima, porque a vítima, muitas vezes, não quer a responsabilização penal do autor. Ela quer conversar, ela quer aconselhar, ela quer uma passagem para ir para outra cidade, para ficar na casa de um parente, para poder sair da situação de violência. E é muito importante que a gente saiba, é lógico que eu quero a responsabilização do autor, eu quero que ele seja preso, que ele seja condenado. A nossa função é essa, né? A função da polícia, a nossa diretora sempre fala isso, a função da polícia é a produção de inquérito policial. É o meu instrumento de trabalho. Mas a minha preocupação maior é que essa vítima saia da situação de violência. E aí, eu preciso que os outros aparelhos da rede funcionem muito bem, principalmente o social, que acompanhe essa mulher, que seja próxima a ela. Alguém trouxe a informação, não quer dizer nome, não quer dizer nada, não tem problema. A gente vai começar a acompanhar aquela situação mais de perto para saber em que nível de violência está aquela situação, quanto essa vítima está sofrendo risco de um possível feminicídio. E aí trouxe aqui os mecanismos de prevenção. Né? Para que o feminicídio, ao final, não aconteça, a gente trabalha muito com esse instrumento, que é a medida protetiva. Como eu falei para as senhoras e senhoras, a medida protetiva ela necessita de uma violência anterior, mas não precisa de um crime e nem de um processo. Eu não preciso que a vítima continue com o procedimento ou não retire a queixa para que a medida protetiva seja decretada. Então, a medida protetiva ela é extremamente eficaz quando bem aplicada e bem fiscalizada, obviamente, mas às vezes a vítima não quer a condenação do rapaz, e beleza. O crime demanda representação e ela se retrata, retira a queixa. Ainda assim, a medida continua válida, porque a intenção da medida não é prejudicar o homem. Um homem que tem uma medida protetiva não tem absolutamente nada criminal contra ele. Às vezes. Né? Às vezes, sim. O inquérito está rolando. Mas não é a medida protetiva que causa algum tipo de malefício para a vida social daquele homem, ou que vai gerar antecedente criminal, absolutamente nada. A única intenção da medida protetiva é resguardar a vida e a proteção da vítima. Ponto. Então, a vítima pode requerer e depois se retratar, pode requerer e eu não indiciar, pode requerer a medida protetiva e depois não querer mais a medida protetiva, mas a gente vai orientá-la no seguinte sentido. Você se colocar em situação de risco não é crime dele, se ele violar a medida protetiva, né? Mas você se colocar em situação de risco não é crime, mas entenda que, se você se colocar na situação de risco, é possível que a violência se agrave. E aí, o único crime que tem na Lei Maria da Penha é esse crime, pode passar, por favor, que é o crime do 24A. Então, não existe crime da Maria da Penha. Só existe um crime dentro da Lei Maria da Penha, que é uma lei de procedimento, que é esse crime do 24A, que é descumprir a medida protetiva. Então, o juiz defere uma medida protetiva, fala que o autor não pode se aproximar da vítima no limite X, não pode ligar para ela, entrar em contato com ela por nenhum meio de comunicação, e também não pode ir na casa de algum familiar dela. E aí o rapazinho vai e descumpre.
não falou nada com a vítima, não ameaçou, não injuriou, não caluniou, não fez nada. Ele simplesmente se aproximou da casa dela. Ou mandou um WhatsApp, mandou um oi no Zap. Ou mandou um coraçãozinho no Instagram. Qualquer comportamento desse é uma violação a esse dispositivo, a pena de até 2 anos e não cabe fiança na delegacia. Apesar da pena ser relativamente baixa, se o autor for preso por descumprir a medida protetiva, ele não vai para casa naquele dia. Vai passar por audiência de custódia, etc. Porque não é possível arbitramento de fiança na esfera policial. E mais, se a vítima da violência anterior, que pediu a medida protetiva, chegar na delegacia e disser que não quer que ele fique preso, ainda assim ele fica preso. Porque, nesse caso, a vítima não é a vítima de violência. A vítima é o Estado, na figura do juiz que deferiu a medida. É um tipo de descumprimento de decisão judicial. É um crime de desobediência especial. Então, desobedecer a decisão judicial, mesmo que a vítima da violência anterior não queira que o rapaz responda preso, não queira que ele fique preso, diga que não tem problema nenhum ele ligar para ela, ainda assim, se a polícia tomar conhecimento, esse autor pode ser responsabilizado e não vai caber à vítima se retratar. Porque a vítima, na verdade, não é ela, é o Estado. Na figura do juiz que deferiu a medida, mais uma vez. Pode passar. Aí eu trouxe aqui, vou chegar mais pertinho, porque minhas vistas não estão muito boas, não. O Código Penal, como eu falei para os senhores e senhoras, tem alguns dispositivos que servem para homens e mulheres. Aqui a vítima pode ser mulher, pode ser homem, o autor pode ser mulher e pode ser homem. Mas vocês vão entender, quando eu ler, que realmente quem procura a polícia por conta desse tipo de violação aqui são mulheres, por questões óbvias. O 147A. Perseguir alguém reiteradamente por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando a sua esfera de liberdade ou privacidade. É o crime de stalking, está na modinha agora. O rapaz compra 50 chips, aí fala com a moça nos 50 chips. Ela bloqueia os 50, aí ele começa a fazer fake no Instagram e adicionar ela no fake do Instagram para poder acessar as redes sociais dela. Aí pega o carro, passa, pode ser um comportamento desse, tá? Não precisa somar todos, não. Pega o carro, passa em frente à casa dela 50 vezes, vai na frente do trabalho dela, vai na escola que ela estuda, vai no lugar onde ela faz curso. Todo esse comportamento, mesmo que não haja mais absolutamente nada, não xingou, não ameaçou, não tentou me matar, não, mas teve esse comportamento reiterado de perseguição, entra nesse dispositivo aqui. Aqui a vítima pode ser homem. E aqui eu não vou dizer para vocês que não acontece, não. Tá? Pode ser que o autor não procure a gente. A vítima, homem, não procure a gente para poder denunciar esse tipo de crime, porque ele pode não se sentir em situação de risco. Não é comum que o homem se sinta em situação de risco por conta da perseguição da mulher. Mas o homem pode ser vítima. Beleza. 147B. Causar dano emocional à mulher. Aí aqui fala da mulher. Né? Então, é um crime realmente que é específico para mulheres. Que prejudique ou perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir a qualquer meio e prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação, ou seja, tudo. Me chamou de feia, injúria é esse. Me ameaçou, ameaça é esse. Não me deixa usar roupa de tal jeito. Autodeterminação, esse. Tenta me humilhar na frente das pessoas. Entra nesse. Então, aqui é a violência psicológica. Então, ele é muito amplo, um crime extremamente amplo. E, por isso, tem algumas discussões aí na jurisprudência. Mas está sendo aplicado, a gente aplica e tem condenação também. Mas aqui é para mulheres. E esse último, que é um pouquinho... Os dois primeiros são de 2021. Esse último é de 2018, mas muita gente não conhece. E um bocadinho está praticando sem saber. E a pena é altíssima. Oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, vender ou expor à venda, distribuir, publicar, divulgar, por qualquer meio, inclusive por meio de comunicação de massa, ou sistema de informática, WhatsApp, grupo do Zap, ou telemática, fotografia, vídeo, ou outro registro audiovisual. Então, fotografia, vídeo, ou qualquer registro audiovisual de estupro, beleza, né? Ficar divulgando sexo. É uma coisa que dá para a gente inferir, né? Divulgar a cena de estupro, bacana. Estupro de vulnerável, beleza. E aí vem o pulo do gato. Ou, sem o consentimento da vítima, cena de sexo, nudez ou pornografia. Vejam todos os verbos que tem no tipo penal. Não está falando ali que é quem produziu a imagem, não. Vender, oferecer, trocar, disponibilizar, transmitir, publicar, distribuir, divulgar.
Você nem conhece a pessoa. Sabe quem é, porque Macarani é pequeno, né? É filho de fulano, é neto de cicrano. Você recebeu do grupo do Zap e você transmitiu uma foto da pessoa. De sexo, nudez ou pornografia. Ó, a pena, 1 a 5 anos. Qualquer pessoa que retransmitir essa imagem pode responder por esse crime. E isso está acontecendo demais. Eu substituí em Firmino Alves 7 meses, 8 meses, mais ou menos. Gente, era extremamente comum. Aí a pessoa dizia assim, mas, doutora, quem passou essa imagem para mim foi fulano que se relacionou com ela, ela mandou a imagem para ele, aí eles terminaram, ele ficou com raiva e me mandou. Aí eu só mandei para o grupo da família, porque me mandaram, aí eu mandei. 5 anos apenas. 5 anos. O rapazinho que fez a imagem, que transmitiu a imagem primeiramente, vai responder, e todas as outras pessoas que a gente conseguir comprovar que redistribuíram essa imagem vão poder responder por esse crime. E aí, mais uma vez, eu pergunto para os senhores e senhoras, quem geralmente vai procurar a delegacia para dizer que foi vítima desse crime? Mulher. Por que não o rapaz? Porque o rapaz, ele mesmo faz a imagem dele, ele mesmo manda para a cidade toda, ele mesmo se gaba, aí ele fica com fama de garanhão, porque todo mundo passou um para o outro, e isso aí todo mundo viu, e aí ele não vai procurar a delegacia para dizer que foi vítima disso aqui. A mulher tem caso de suicídio. Mulher que passa por esse tipo de violência aqui tem caso de suicídio. Então, por isso que a lei ela foi tão gravosa, botou uma pena altíssima e disse qualquer pessoa que redistribuir essa imagem pode ser responsabilizada e deve ser responsabilizada. Então, por favor, botar nos grupos do Zap de Macarani, artigo 218C do Código Penal. Bota lá e fala que a gente está de olho, a doutora Alasco vai investigar. Pode passar, amiga. Ao final dessa mensagem, eu trago esse número, que é um número nacional, né? O DISC 181, é um número específico para casos de violência contra a mulher, no contexto familiar e doméstico. E a gente trabalha também com o DISC 100. Os dois instrumentos são extremamente eficazes. Parece que está muito longe, porque você liga para Brasília acionar. A gente recebe todos os dias e a gente tem que responder. A gente tem que dizer qual foi o procedimento adotado, quem foi ouvido, o que foi que aconteceu, o que foi avaliado. Então, é um instrumento extremamente bacana para quem não quer ir na delegacia. De Macarani, que é desse tamanho, se eu passar na frente da delegacia, no dia todo mundo está sabendo. Então, é um instrumento muito bacana, liga, a informação ela não vai ser repassada do seu nome, seu telefone, absolutamente nada. E a polícia toma conhecimento e tem que apurar e tem que responder a esses órgãos de justiça. Tá? Então, a gente está à disposição, obviamente, a Polícia Civil. Aqui eu falo também em nome da coordenadoria. A gente está à disposição para atender os senhores e senhoras de Macarani. Passem para frente essa mensagem da importância que é o cuidado com a vítima de violência doméstica, a necessidade de responsabilização dos autores e de ter conhecimento desses instrumentos para que a gente tenha acesso a todas as informações, mesmo que a pessoa não queira dizer que está informando, né, que aquele crime aconteceu. Muito obrigada a todos. Bem, gente, eu queria parabenizar mais uma vez, né, agradecer a equipe da doutora Débora, está aqui presente, a equipe da Polícia Civil de Itapetinga como um todo, e uma palestra muito esclarecedora, né, uns pontos que a gente veio falar de Lei da Maria da Penha, e sempre quando a gente escuta alguma pessoa do gabarito da doutora Débora falando, a gente aprende mais alguma coisa. Né? Então, parabenizar também a colega Pauline pelo requerimento e toda essa casa pelo apoio. Eu queria franquear a palavra, né, para os vereadores, que fazer suas considerações. Vou começar pela autora do requerimento, a vereadora Pauline. Está com a palavra, vereadora. Obrigada, presidente. Queria dar um bom dia, agradecer a todos os presentes, agradecer ao nosso presidente Marlon, que felizmente não pôde estar presente, mas apoiou de imediato a ideia. Agradecer imensamente aos colegas pela aprovação, agradecer à prefeita Selma Souto, a Edna, em especial, Jorge, que não está aqui presente, cumprimentar na presença de Bia, pelo esforço em trazer a doutora Débora.
Agradecer ao Executivo na pessoa de Dos Anjos aqui presente, pelo esforço da assistência social em realizar esse evento em parceria com a Câmara. E dizer da minha felicidade só de perceber um movimento acontecendo sobre esse assunto na nossa cidade. Talvez seja a primeira vez, pelo menos desde que eu retornei à minha terra, a primeira vez que a gente tem aqui em Macarani uma delegada da mulher falando sobre isso. E esse movimento diz que falar sobre já é o primeiro passo. A gente precisa falar sobre isso, né? Quero agradecer a presença da Guarda Municipal também aqui, a todos os representantes da sociedade. Doutora Débora, parabéns. Realmente, a senhora foi muito didática, foi muito precisa, dentro da nossa realidade, é tudo isso que acontece mesmo. Quem já lida com a violência contra a mulher, com certeza se identificou em cada palavra. Quem vivencia também. Eu queria dizer aqui, a doutora colocou por último aí as novidades, né, as novidades de conquistas do direito das mulheres. Queria falar sobre o PL 1713 de 2022, que eu acho que tramita hoje no Senado Federal, de autoria da Abracrim, através de um grupo de estudo de mulheres advogadas criminalistas, e de onde eu tenho conhecimento através da doutora Isabela Borges, que é uma grande criminalista no Brasil, que criou o Instituto Survive, que através de outras advogadas, através de um senador Stevenson, fez essa propositura, que eu acho que vai impactar muito no trabalho da polícia, no trabalho do judiciário na vida da própria vítima, que é a alteração do Código Penal e da Lei Maria da Penha, no que diz respeito ao prazo decadencial da representação, de 6 meses que a gente tem hoje e deve ir para 12 meses, se assim for aprovado. Eu acho que isso impacta muito, porque quem realmente trabalha com a violência contra a mulher, e isso diz respeito a todas as esferas da sociedade, e tem conhecimento do ciclo de violência, sabe que ele dura mais que isso, e que muitas vezes isso não vai para frente por conta do pouco prazo, nesses casos de que é necessária a representação, como bem a doutora Débora falou, que são os casos em que a mulher precisa representar. Eu queria pedir a toda a nossa comunidade que acompanhasse as redes sociais dos nossos senadores e que a gente pudesse participar, e podemos participar, pressionando para que isso aconteça, porque a gente também tem o nosso papel de ajuda à polícia que combate a violência contra a mulher. E as nossas armas são essas, é exigir do nosso legislativo uma atitude também para que ajude a nossa polícia a combater, né, e a fazer o trabalho deles. Eu queria falar do desafio que deve ser para a doutora Débora e toda essa equipe de mulheres trabalhar com esse tema numa polícia que é, em sua maioria, homens, formada por homens, bem como passo por isso como advogada no judiciário, em sua maioria formada por homens, bem como todas as mulheres aqui, em algum momento, dependendo da sua carreira, também vai enfrentar esse desafio. E é um grande desafio. Por isso que, quando a doutora Débora fala para que a gente não julgue, eu concordo e reitero a palavra dela, porque isso realmente é um machismo estrutural, uma consciência coletiva equivocada, e todos nós cometemos em algum momento o equívoco de julgar a vítima, de condenar, e nós, entre mulheres, também aprendemos a competir e a julgar umas às outras, e eu parto do pressuposto de praticar sempre a advocacia humanizada e real, porque se a gente não começar de dentro do nosso âmbito a mudar o nosso comportamento, essa realidade também não muda. E quando a gente fala sobre criar redes de apoio, que é muitas vezes mais importante do que a própria condenação do acusado, eu digo do ponto de vista social, a gente precisa começar da nossa casa, da nossa família, da nossa rua, do nosso bairro, porque isso é no mundo inteiro. Mas é na nossa comunidade que a gente começa a mudar as coisas. É observando os nossos filhos, os nossos familiares, os nossos vizinhos, é observando o trabalho da ação social, é dando a nossa contribuição, é através da iniciativa privada, tendo acessibilidade de oferecer vagas de emprego, preferencialmente às mulheres que sofrem violência, através de uma parceria com a ação social, com a própria Polícia Civil local, para que essas mulheres tenham no empreendedorismo, no emprego, uma chance de finalizar esse ciclo, de se libertar do ciclo da violência. Porque, bem como foi colocado, muitas mulheres permanecem por conta da dependência financeira mesmo. E nós temos a obrigação, enquanto sociedade, de dar a nossa contribuição.
E é dando oportunidade a essas mulheres, criando projetos. Se não podemos criar, vamos apoiar os que já existem. Vamos apoiar as nossas mulheres a se libertarem. Olhar para isso é importante. Eu falo, doutora Débora, com emoção, porque quem trabalha com defesa da mulher e vivencia todos os dias o desafio de cada uma delas, precisa conscientizar a sociedade. Quando a senhora fala sobre a fiscalização da medida protetiva, e nós tivemos alguns casos famosos em Macarani, tentativa de feminicídio, que como mulheres que têm a medida protetiva, que inclusive a falta dessa fiscalização muitas vezes não é culpa da polícia, porque o contingente é mínimo numa cidade como a nossa, e é uma questão estrutural muito maior que nós podemos imaginar, a sociedade também tem obrigação. Porque quando a gente vê uma menina dentro de um estabelecimento comercial e sabendo da história, e vem o agressor de lá, nós temos que agir, nós temos que ligar para a polícia, nós temos que meter a colher e ajudar na fiscalização, porque essa mulher precisa. É uma cidade pequena, muitas vezes ela não tem condição de sair. Muitas vezes a vida dela está estruturada aqui, ela tem filhos pequenos. Então, nós temos que acordar para a conscientização, nós temos como de reverberar essa palestra maravilhosa para todos os nossos familiares, para todo o nosso grupo social de convívio, para que a gente seja liberta desse paraíso, possamos ser libertos do paraíso da ignorância, no sentido de ensinar nossos jovens. Está aqui a Hermi, que é diretora de uma escola, e ela sempre leva essa palestras informativas para os adolescentes, para que desde o adolescente ela consiga identificar a violência onde começa, porque o feminicídio não começa na facada, ele começa no primeiro abuso psicológico. Ele começa quando a gente aprende desde cedo na nossa casa que aguentar é bonito, porque a mulher que leva o seu casamento e faz bodas de ouro aguentando violência, ela é enaltecida pela sociedade. Aquela mulher retada, é o pilar, ela aguentou até o fim. E essa pecha de sacrifício, nós precisamos fazer esse caminho, plantar uma semente e iniciar esse caminho de libertação da mulher. Que aqui, eu, pelo menos, não sou contra o casamento, sei das diferenças entre homem e mulher, mas quando eu falo e quando eu luto e falo sobre a importância assim, do feminismo, que nos permitiu estarmos todas aqui, inclusive ter conta bancária, inclusive ter as nossas profissões, que eu conheço todo mundo e sei da competência das mulheres, é uma porta de entrada para a nossa luta. Sim, nós devemos nos unir, é através do amor ao próximo, sim, mas é através do diálogo, é através de projetos, é através da ação que nós vamos conseguir mudar a realidade de Macarani, que com toda certeza, como muitas cidades do interior, tem números mascarados, porque não existem denúncias, mas nós sabemos que aquela violência acontece na nossa vizinha. Nós sabemos, muitas vezes, da nossa parente que sofre violência patrimonial quando o marido toma o seu salário e vai fazer toda a administração sem o consentimento. Nós sabemos da violência violência psicológica, da violência física que ela sofre. Nós só não agimos. Temos medo, porque depois ela vai fazer as pazes e a gente vai ficar de ruim. Então, a gente fica de ruim. Porque, como ela bem colocou, doutora Débora, a gente vai voltar a encontrar com ela. E é nossa obrigação, enquanto mulheres, enquanto homens conscientes e conhecedores de como identificar as violências, nós temos essa obrigação também de ajudar a combater. E eu quero finalizar endossando essa última frase, que é bem conhecida, que em briga de marido e mulher a gente sim mete a colher e ainda chama a polícia, e principalmente que a gente precisa criar grupos de apoio, que a gente precisa valorizar as pequenas e microempreendedoras de Macarani, que a gente precisa dar a elas a chance, sim, de se libertar. E é por isso que eu venho lutando com a parceria dos meus colegas vereadores, com o apoio sempre unânime de todos eles, para que a gente fale sobre esse assunto e leve, através da educação, da saúde e do social, a condição das mulheres conhecerem sobre violência, a condição de lutarmos junto ao governo do Estado para apoiar a polícia local, para se capacitar ou para que as mulheres tenham onde ir pedir socorro com segurança. Muito obrigada a todos e eu espero que todos tenham aproveitado essa palestra maravilhosa, que a mim emocionou muito, só pela possibilidade do acesso à informação. Obrigada. Vereador Jusilane, o colega está com a palavra. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos por ter saído de suas casas para vir prestigiar,
esse acontecimento, que em 6 anos que eu estou como vereador, representando o distrito de Itabaí, é a primeira vez que eu vejo um movimento desse aqui, muito gratificante, né? Quero parabenizar a colega vereadora Pauline Porto pela iniciativa, né? Essa casa está aqui sempre para apoiar o que há de melhor que venha para Macarani. Quero agradecer a delegada doutora Débora, né? Que esclareceu muito bem aqui, explanou muito bem, né? A nossa população de Macarani precisa dessa atenção, né? Nosso amigo aqui, o delegado, que o nome do senhor, Ney Brito, né? Está aqui presente, junto com a sua equipe, o rapaz está ali presente, toda a sua equipe aqui. Quero agradecer a presença dos secretários, né? Glauber Costa, Elza Soares, que não é secretária, ela é secretária hoje de Saúde, a secretária dos Anjos, que vem fazendo um trabalho brilhante em Macarani, Cleidinho, que está aqui presente também. Muito obrigado pela presença de todos. Eu quero dizer aqui, né, que o caso que me chamou, a palavra que me chamou a atenção aqui, que a doutora Débora explicou aqui, foi na questão do estupro, né? A minha família foi vítima desse tipo de crime, né, no começo do meu primeiro mandato. A justiça foi feita, né? Graças a Deus que não precisou, apesar de ter recebido alguns incentivos, né? Nós somos 9 irmãos homens e 4 mulheres, né? Inclusive o delegado na época me deu conselho, tal, porque viu minha situação, mas a justiça foi feita, né? Me emociono porque é difícil para a gente, né? Foi difícil para todos nós. E como eu represento um distrito, o que dói também é saber que crianças do meu distrito foi vítima, né, desse tipo de crime, onde o autor se encontra foragido há mais de 2 anos, né? No caso da minha família, foi resolvido, a justiça foi feita, ele pagou como a justiça achou que seria o certo, né? Pegou 5 anos de prisão em regime fechado. E eu quero dizer que as vítimas, se tem alguma vítima, no caso da minha família, da minha irmã na época, ela não se calou, né? Ela não se calou e denunciou. Através da denúncia que ela fez, apareceu outras vítimas da mesma pessoa, né? Então, é um incentivo de cada pessoa que estiver passando por isso, né, no nosso município, que denuncie. Se for criança que chegou até o pai, que denuncie e vai atrás da verdade, a justiça será feita. Com esse apoio agora, né, que eu estou vendo aqui em Macarani, a boa vontade, né, com a parceria da Câmara de Vereadores, a prefeita, né, que não está presente aqui, mas vem dando esse apoio, e a polícia, tanto a Polícia Civil, a Polícia Militar, né, a Guarda Municipal também, que vem fazendo um trabalho brilhante no nosso município. Então, é um caso que temos que estar todos em alerta, né, onde até o pessoal do CRAS identifica, né, pessoas que venham sendo vítimas desse tipo de crime, né, e muitas vezes, eu fiquei sabendo que até muitas vezes, por não querer se expor à família, muita gente esconde, né? Muita gente esconde, como mãe esconde alguma coisa que um padrasto, né, de uma criança que vem cometer esse tipo de abuso. Gente, muito obrigado pela presença aqui, de cada um de vocês que deixaram seus afazeres em casa para vir aqui nos prestigiar nesse momento tão importante. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe cada um de vocês. Vereador Danilo Nolasco, mais conhecido como Titanic, está com a palavra. Boa noite a todos. Bom dia a todos. Quero aqui desejar um bom dia a todo macarenense, a toda a região, né? Deixar aqui também um abraço especial para meu amigo Glauber, ex-vereador, professora Elza, Maria dos Anjos,
né? Nossa secretária de Ação Social, a todos presentes, Credinho, minha ex-professora Elias Hermi, a Guarda Municipal, a delegada Débora e o doutor Ney, presente a todos. Muito importante, né? Essa palestra, esse encontro também. Deixar aqui meus parabéns para você, Paulinho. O colega Paulinho sempre busca, né? E as coisas melhores. Isso aí, parabenizar você, toda a sua equipe. Uma coisa importante. As mulheres, né? Que Deus te dê sabedoria, saúde, paz e muita proteção a todas elas, né? Para quando passar qualquer situação. Que Deus está no controle de todas as coisas, né? Deixar um forte aqui também. Juscelano falou, meu colega Juscelano falou algumas falas aqui da doutora, e pensou nessa família. Também quero aqui, primeiramente, agradecer a Deus e agradecer a minha mãe pela pessoa que eu sou hoje. Tenho muita gratidão por ela, os ensinamentos desde criança, né? E que todos ficou felizes, né? Essa informação, né? Que Deus abençoe, que esteja mais, muitas vezes mais, para poder passar informações e assim ter um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de amor, né? Aqui vou deixar minhas palavras. Parabéns a todos vocês. E a doutora, né, que deslocou, que Deus, né, possa abençoar a vida da senhora, a sua família, a toda a sua equipe, ao delegado doutor Ney, presente também, que Deus possa abençoar a todos. E parabéns a todos. Vereadora Pauline quer fazer um complemento. Está com a palavra. Bem rapidinho mesmo. Eu queria só explicar como é que isso daqui tudo aconteceu, para a gente praticar a justiça de quem estava realmente envolvido. A princípio, a Polícia Civil queria trazer a doutora Débora para fazer uma palestra em Macarani. E Jorge nos ligou, pediu apoio a minha Dila, por sermos as mulheres, né, da Câmara, para a gente, junto com a prefeita Selma e a Ação Social e todos as secretarias competentes, ajudarmos nesse evento com a doutora Débora. Ao passo que, praticamente, ao mesmo tempo, havíamos aprovado essa sessão especial do Agosto Lilás e também queríamos convidar a doutora Débora. Então, para otimizar o trabalho da doutora Débora, nós fizemos essa parceria com a Prefeitura, através da Ação Social, para que essa palestra fosse possível em Macarani e que ela pudesse vir uma única vez e atender a todos, fazendo justiça com o trabalho que foi realizado de forma brilhante antes que a Câmara pudesse entrar na negociação para trazer a doutora Débora aqui. Agradecer Jalisson, todo o pessoal da assessoria, do social, dos Anjos, e parabenizar também o doutor Ney Brito por apoio a esse projeto. Sei que não é tão comum né, coordenadores assumirem, estarem aqui ao seu lado e trabalharem em prol da defesa da mulher. Era só para esclarecer esse ponto. Eu queria que nossa querida secretária de Assistência Social, representando a prefeita Selma Souto, também desse uma palavrinha. Eu vou convidar ela a usar a palavra. Deixa eu só terminar com os vereadores, que eu vou abrir a palavra tanto para a dos Anjos como para o doutor Ney também. Vereador Márcio, sim, está com a palavra. Bom dia a todos, bom dia, caros colegas vereadores. Em nome da secretária dos Anjos, eu quero cumprimentar todos os secretários aqui presentes, o público que nos honra com a sua presença. Parabenizar a colega Pauline pela iniciativa, né, pela oportunidade. Também agradecer a equipe da doutora Débora, né, pela excelente palestra. E dizer que foi muito importante, né? Eu aprendi muitas coisas aqui que eu não sabia, né? E eu acho que passou muitas coisas importantes para todo mundo. E levar isso para frente, né? A gente ter um pouco mais de conhecimento sobre os nossos direitos e os nossos deveres. Então, parabenizar do fundo do meu coração, né? Que Deus abençoe vocês todos. E um bom dia a todos e meu muito obrigado. Vereador Nel de Amália, está com a palavra. Bom dia a todos. Queria aqui, primeiro, direcionar minhas primeiras palavras a Deus, de agradecimento por esse momento, de muita importância para a nossa cidade, muito relevante. Um bom dia especial a todos os distritos de Macarani, sede e minha querida zona rural.
começar parabenizando a delegada Débora Soares, a toda a sua equipe, que é fato, né, que vem fazendo um bom trabalho, como a senhora disse. Tapetinga, há 5 anos, não registra um feminicídio, a não ser esse que foi fora da curva, né? Parabéns, doutora. Agradecer a presença também do delegado Negrito, na pessoa dos Anjos, a todos os secretários, e agradecer essa plateia feminina, que está aqui hoje, praticamente feminina, que talvez seria bom que tivesse muitos mais homens, que era para saber o que não podemos fazer contra a mulher. Vejo uma fala há muito tempo, vejo, e até uma música tem, né, que o mundo vai ser mandado pela mulher. Não, o mundo não vai ser mandado pela mulher. Sim, a mulher vem conquistando o seu espaço, que foi retirado dela por muito tempo. E, como se diz, direitos são iguais, assim como deveres. A cada vez mais a mulher vem ocupando o seu espaço de direito na sociedade que vivemos. Aqui tem a presença de, muitas vezes, como vereador pela primeira vez, a presença de Pauline, juntamente com Dila, a presença feminina, que muitas vezes nessa Câmara, não tanto como vereador, mas sim vindo aqui prestigiando, só a presença de homens. E Dila e Pauline, pela primeira vez, veio quebrar isso aí, que como temos 2 vereadoras hoje. Também, em nossa cidade, temos hoje uma prefeita, pela primeira vez também, deixar de ressalva aqui, fazendo um excelente trabalho, não porque sou eleito pela oposição, mas sim tendo o reconhecimento que ela vem prestando bom serviço em nossa cidade. Queria aqui também dizer que a Lei Maria da Penha é para ser comemorada pelas mulheres, sim, mas eu acredito que nenhuma mulher tem um orgulho dessa lei, porque bom seria se não existisse essa lei, não para condenar as pessoas, mas sim que a gente vivesse numa sociedade onde nós, homens, procurasse respeitar mais a mulher, porque é de tanta importância que é a única que podem dar a luz a outro ser humano. Quando eu falo em mulher, eu lembro da minha pessoa, de minha mãe, a Mária Lacerda, que me criou sozinha, a mãe solteira, e que nunca deixou faltar nada para mim, e nem a figura masculina, que geralmente, quantas vezes ela já me levou no campo de futebol, já bateu uma bolinha comigo para poder me agradar. Queria aqui parabenizar aqui, Pauline, pelo requerimento. Você sempre é a defensora dessa causa, desde quando, quase 3 anos juntos aqui nessa casa, Casa do Povo, e você sempre cobrando isso. Parabéns por trazer essa sessão tão especial e tão esclarecedora para nós macaranienses e todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais de outra cidade. Não vou citar nomes, mas teve um caso, como a delegada falou, em nossa cidade, acho que bastante vocês conhecem, onde foi repostado um vídeo e que o autor fez essa postagem, só que a pessoa procurando seus direitos e com certeza vai ter. Isso é muito errado, expor, não só, como se diz, o homem ou a mulher, qualquer um, expor as pessoas ao ridículo nas redes sociais. Isso talvez sirva de exemplo para que outras pessoas não possam provocar essa mesma situação. E um bom dia a todos, meu muito obrigado a todos. Delegada, parabéns e continue fazendo esse trabalho maravilhoso em sua cidade e nos ajudando aqui na nossa também. Muito obrigado a todos. Passar a palavra para as considerações da secretária Maria dos Anjos, representando o executivo também a prefeita Selma. A todos. Não precisa não, eu falo alto. Já falo alto. Bom dia a todos. Quero agradecer à delegada Débora e toda a sua equipe, ao delegado, todos os vereadores, vereadoras aqui presentes, a toda a nossa equipe, aos presentes. Esse é um tema de muita relevância, né? Muito necessário na nossa sociedade. Nós sabemos que no município de Macarani não foge a regra, como todos os municípios do Brasil, né? São casos que acontecem, na maioria das vezes a gente não tem conhecimento. Quando chegam para nós, na Secretaria de Assistência Social e no CRAS,
nem sempre é para denúncia, ou nunca para denúncia, apenas para nos pedir ajuda de outras maneiras. O que a gente tem feito? A gente tem direcionado essas mulheres para os setores onde possam fazer alguma coisa por elas. Mas nossa equipe técnica está sempre atenta, fazendo visitas, fazendo acompanhamento, tanto as nossas assistentes sociais como a psicóloga. A gente procura o máximo ajudar e apoiar. Muitas vezes, ou sempre, a gente incentiva a fazer a denúncia. Mas a gente sabe, como bem explanou a delegada, que é muito difícil para que elas façam isso. Por N motivos, né, que não cabe a nós julgarmos, mas a gente, enquanto assistência social e CRAS, temos feito o possível para apoiar e para estar sempre presente na vida dessas mulheres. Eu agradeço muito a vocês por terem, né, trazido para Macarani esse tema tão importante discutido aqui. Por isso mesmo que a gente fez questão de mandar convites para alguns setores de Macarani, para que pudessem nos ajudar a serem multiplicadores desse grande problema, né? A gente sabe que nunca será resolvido, mas a gente pode amenizar. Esse é o nosso trabalho, e é a tentar amenizar e tentar acompanhar e ajudar e elevar a autoestima dessas mulheres, mas, principalmente, tentar salvar a vida de muitas delas. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, por nos apoiarem, e esperamos contar com a parceria de sempre com vocês. Muito obrigada. Passo a palavra agora ao doutor Ney Brito, o coordenador regional da Polícia. Está com a palavra, doutor. Bom dia a todos. Meu nome é Ney Brito, sou delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia já há quase 22 anos. Estava anteriormente como titular da Furtos e Roubo de Vitória da Conquista, quase por 7 anos, e estou há mais ou menos 45 dias. Acho que foi dia 11 que publicou no Diário Oficial, e dia 12 eu já estava tomando posse como coordenador regional de Tapetinga. O nosso coordenador anterior, que era Roberto Júnior, passou a diretor regional com a sede em Vitória da Conquista. Então, o que acontece? Chegando na Corpim, eu já fui acariciado aí por essa grande delegada, que eu sempre percebi uma atenção muito grande a essa questão do direito das mulheres. Nós temos na Corpim de Tapetinga uma evolução nesse sentido. Atualmente, como é que funciona a Corpim? Eu observei aqui que a doutora Débora passou, né, os números que são a níveis nacionais, né, para que você faça as denúncias, mas a gente já tem, hoje, um funcionamento da Polícia Civil. Por exemplo, se a gente tem uma vítima, né, na cidade de Macarani, estamos aqui em Macarani, então estou tratando especificamente de Macarani. Ela tem a DT da cidade de Macarani, eu substituo atualmente na cidade de Ribeirão do Largo, na cidade de Mirante, e vou mudar a minha substituição para a cidade de Ribeirão do Largo. Aqui é comarca, Ribeirão não é, mas só a título de exemplo para vocês entenderem. Então, a gente tem a delegacia da cidade, onde a gente pode procurar o delegado, ou a equipe de policiais, né, que normalmente numa cidade menor passa a ser até da própria família, né, a gente até já conhece de forma muito próxima, e fazer a denúncia. Mas, às vezes, a vítima se sente constrangida por algumas situações, algum contexto até de ordem política. Então, nós temos um segundo suporte, que é o plantão regional, que existe na sede da coordenadoria, né? Nós temos aí, de acordo com a escala feita com os delegados, em comum acordo, um plantão regional que funciona fora do horário administrativo, todos os 30 dias do mês, né? Que abraça aí a partir das 18 horas até as 8 horas do dia seguinte, onde também a vítima pode estar apresentando esse problema, né, junto à Polícia Militar para que seja encaminhado até lá, ou no próprio plantão, caso ela prefira fazer essa denúncia, né, ela se sinta aí constrangida, não só na unidade aqui específica de Macarani, como qualquer outra de qualquer cidade. Então, ela também tem esse segundo suporte. O terceiro suporte seria a sede da coordenadoria, né? O coordenador regional trabalha em horário administrativo de segunda a sexta-feira na Corpim de Itapetinga, que é a sede, né, de 13 cidades, entre elas Macarani, pelo que eu perguntei aqui ao vereador Mike Ni, que integra a comarca de Macarani. Já estive aqui anteriormente, tive a oportunidade, nesse espaço de tempo de 30 dias, de visitar todas as 13 cidades, né? Itapetinga já é a sede, todas as outras 12. Passei na unidade
de polícia, fiz um relatório generalizado de toda a estrutura de delegacia, de toda a estrutura da Polícia Civil. Tive também a oportunidade de me deslocar até o Fórum de Macarani, à época, conhecer a juíza titular, né? Vim conhecer toda a equipe de Polícia Civil e hoje estou de volta aqui nesse evento que acredito ser muito importante, vou falar disso também. Então, o primeiro suporte seria a delegacia da cidade, o segundo suporte seria o plantão regional em Itapetinga, o terceiro suporte seria o próprio coordenador regional na coordenadoria. Teremos agora, acredito que nesse mês deve publicar, uma chefe de cartório feminina, então será a escrivã Ana Paula, o que se torna mais fácil, né, que a vítima possa explicar a situação dela. Temos esses 3 suportes e ainda temos os telefones que a doutora Débora falou, a nível nacional, que você também pode fazer a denúncia anônima. Então, você tem aí 4 linhas, né, as mulheres têm para poder estar fazendo essa denúncia. Como eu disse anteriormente, assumi a coordenadoria há pouco mais de um mês e já peguei esse brilhante projeto, que é um projeto de visitação, né? Inicialmente, a doutora Débora tinha me dito que seria só numa cidade que abraçasse uma distância superior a 100 quilômetros, mas aí, por ideia dela e aprovação minha, fizemos a questão de visitar outras cidades, né? Não só Nova Canaã, que a princípio seria a única que abraçaria esse projeto. Tivemos algumas outras participações. Eu, particularmente, só pude estar presente na sede, que foi em Itapetinga, e escolhi uma cidade que, coincidentemente, foi Macarani, para estar aqui participando. E já digo a vocês que eu achei tão interessante essa questão da divulgação à sociedade, que vou manter isso como coordenador, pelo menos anualmente, se puder, no semestre, 2 vezes ao ano, se não, pelo menos uma vez ao ano, com a doutora Débora, né, à frente da delegacia, ou qualquer outra delegada que porventura virá, esse projeto de compromisso, de visitação com palestras nas câmaras de vereadores das 12 cidades, porque eu acho isso muito importante. Você passar as informações, né? Nós integramos a sociedade também, o vereador citou aí um problema de ordem pessoal e, graças a Deus, a providência foi tomada. Então, isso é muito importante para a sociedade. Em alguns lugares onde passamos, tivemos a presença até do colégio, né? Os professores liberaram as aulas para que as crianças, os adolescentes pudessem, né, participar também. Então, achei muito importante, vou tentar manter isso aí. A visita, na pior das hipóteses, uma única vez, né? Assim como eu fiz aí, em um mês eu consegui visitar as 13 cidades, eu acho que em um ano a gente consegue passar nas 13 para fazer uma palestra dessa na Casa do Povo, que é a Câmara de Vereadores. A gente pode perceber que há como a gente usa na linguagem popular, um fechamento de cerco aí para esse tipo de crime. Então, a coisa ela vem evoluindo positivamente, né? Antigamente, o crime era de ação penal privada, o crime de estupro. Então, dependia da vontade da vítima. Hoje já não é mais. É ação penal pública incondicionada. Então, independe, o próprio nome já diz, é incondicionada, independe da condição de vontade da vítima. O Estado vai atuar, né? Então, a gente percebe essa evolução aí. Nós temos agora, de forma assim, bem quente essa informação, conseguimos ontem acelerar o processo de vinda para Itapetinga de 2 veículos Rangers, que foram, né, adquiridos aí através de um processo de Dr. Roberto Júnior, né, que era o coordenador anterior, com o deputado Antônio Brito, conseguiu a liberação de 2 Rangers, que a priori vai diretamente para a ANEAM. Então, a ANEAM é um núcleo de atendimento à mulher, né? Vocês, se tiveram lá no complexo de Itapetinga, puderam ver que é uma delegacia imensa que está sendo construída e que, na verdade, nós esperamos que no máximo até janeiro a gente possa estar inaugurando, e já como DEAN, né? Não como núcleo, mas como delegacia de atendimento à mulher. Já estamos recebendo, acredito eu, ontem já tive acesso às notas fiscais, acredito que em 15 dias, no máximo nesse mês de setembro, já vamos receber esses 2 veículos. Então, a coordenadoria de Itapetinga, ela sai à frente das demais, não só na estrutura de delegacia, como também na aquisição de veículos para o atendimento à mulher. Então, o governo ele tem um tratamento diferenciado hoje nesse tipo de crime. Inclusive, nesse projeto que hoje nos faz presente aqui. É diferente de todos os outros, né? Então, a gente percebe essa atenção. E eu deixo aqui para a sociedade de Macarani a abertura nesses 4 segmentos aí, para que a gente possa diminuir a incidência desse crime, tomando a providência, dando a resposta. Porque não adianta conversa bonita se você não tiver atitude e resposta, tá? Como coordenador da 21ª Corpim,
Estou à disposição de vocês em Tapetinga. E sempre que tiver essas palestras, vou procurar acompanhar a delegada titular para que a gente possa sentir o que a sociedade reclama e tentar atender. Muito obrigado. Gente, mais uma vez eu queria agradecer, para a gente finalizar a nossa belíssima sessão especial, agradecer a doutora Débora, né, representante lá do NEAM, e que vai virar DEAN, com fé em Deus, né? Pela palestra, toda a sua equipe aqui presente, ao doutor Ney Brito, coordenador da regional, e também, mais uma vez, a colega vereadora Pauline, pelo requerimento. E que essa casa possa sempre estar fazendo coisas boas para a nossa comunidade, voltadas à comunidade, apresentando requerimentos, projetos, indicativos que venham defender as mulheres da nossa cidade através de leis complementares, de indicativos, de requerimentos. Então, é muito importante levar informação para a comunidade. Creio eu que muitas pessoas nos acompanham também nas redes sociais, para a gente estar sendo cada um multiplicador dessas ideias, né? Como o colega Neldia Malha colocou, que a gente, né, não precisaria ter essa lei se toda a população, todos os homens, né, em geral, respeitassem mais as mulheres, né? Então, a gente busca isso, esse respeito, deixar, sim, a mulher ter seu espaço, conquistar seu espaço, por merecimento, né, por competência. Então, isso é o importante. E que a população em geral respeite as leis, respeite a Lei Maria da Penha, para que não precise chegar a um ponto extremo. E que, como falaram, várias pessoas falaram, o mais importante é proteger a vida, né? Então, a gente está trabalhando para isso. Agradecer aqui a todos vocês que se deslocaram, os secretários presentes, as pessoas que trabalham no social, que a gente faz essa parceria. Eu trabalho no CAPES também, a gente tem muito essa parceria, eu vejo, né, Lu, dos Anjos, sempre lá, a gente conversando sobre alguns pacientes e até mesmo sobre alguns casos de violência que a gente perpassa lá para a nossa área de saúde. Então, agradecer a todos os presentes, né, a Guarda Municipal, e desejar um bom dia a todos, né, o resto do dia a todos muito bom, e que nos retornem para as nossas residências com o coração aberto e com desejo de melhorar cada vez mais essa informação, né? Muito obrigado e declaro a sessão encerrada.